Web Aula 6, Semiótica na Moda. Olá, estudante! Nas aulas anteriores, aprendemos os principais conceitos da doutrina dos signos e compreendemos a importância dos signos presentes no nosso dia a dia e como eles podem mudar nossa percepção do mundo. A semiótica e a semiologia estudam as significações dos textos, das imagens, das palavras e de todas as coisas que nos rodeiam. Nosso foco agora é começar a observar e entender os signos dentro da área da moda e todas as suas formações de sentidos. O objetivo desta aula é aprender sobre os principais conceitos de semiótica aplicados à área da moda. Ao se pensar no sentido da moda enquanto modos de estar e modos de ser na sociedade, o delinear do corpo pela vestimenta, tanto quanto a construção de roupa pelo corpo, ela se refere a uma criação de linguagens que articulam dois sistemas autônomos, o do corpo e o da roupa. Nossa sociedade é bastante visual e, consequentemente, se utiliza da linguagem não verbal, denominada pela imagem. Isso se relaciona aos estereótipos de beleza, da renovação de estilos e pelo consumo de peças da moda que são influenciadas pela mídia, seja pela televisão, pelo cinema, pelos jornais ou pela publicidade. Devido ao mundo de possibilidades a serem trabalhadas na área da semiótica da moda, é necessário especificar qual aspecto se pretende abordar quando se trata do assunto. Conforme já abordamos nas aulas anteriores, você aprendeu que a semiótica dá conta de entender o significado das coisas, sejam elas pelas linguagens verbais e não verbais, e se aproximam muito do nosso dia a dia. Os autores Castilho e Martins nos explicam que na área da moda, os textos, objetos e roupas passam por leituras que perpassam a sua função e adentram questões de seus valores subjetivos. Isso se deve por uma eleição de grupos que atribuem às roupas determinados valores agregados, pela identificação do sujeito de um objeto, lhe aporta determinados traços de identidade. Os significantes dos objetos de moda possibilitam a apreensão do sentido do ponto de vista da percepção. Assim, a moda pode ser estudada por meio de uma série de possibilidades, principalmente aquela promovida pela relação conjuntiva entre a roupa e o corpo, pois é por esse viés, primeiro, que se pode reconhecer traços identitários de um sujeito inserido num determinado tempo e espaço. As roupas e os estilos revelam muito sobre a personalidade das pessoas. Por meio deles, há toda uma simbologia de status e trabalho, assinando também a identidade e os grupos aos quais estas pessoas podem pertencer. Além disso, passa a ser uma estratégia que pode provocar, persuadir e causar muitos outros efeitos, mexendo até mesmo com a personalidade, por meio da linguagem visual desempenhada pelo vestuário. O ser humano possui uma relação com o seu próprio corpo e com a imagem que nele se constrói. Conforme Castilho e Martins, o como se vê é extremamente importante para uns, menos para outros. Mas sempre que se faz uma leitura de nosso próprio corpo e imagem, mesmo que não concordemos com ela, as inferências não passam completamente sem qualquer reflexão da parte do sujeito.
Toda pessoa sempre possui uma imagem refletida de si, seja pelo ponto de vista do homem ou da mulher em relação ao seu próprio corpo. A manutenção do tipo do nosso corpo reflete nas construções de imagem que temos dele, que para nós mesmos, quer para o outro. A aceitação e a visão projetada que a pessoa tem de si, a partir da própria percepção, impulsiona o ser humano, desde que toma consciência de seu ser, mesmo que em potencialidade, a retocar plasticamente o corpo de múltiplas maneiras, impulsionadas pela cultura e apresentando-se em função de processos contextuais e interativos. Tais ações modificadoras são responsáveis por gerar conformações diferenciadas no próprio corpo. Entre essas, as mais frequentes são pinturas, mutilações, tatuagens, maquiagens, cosméticos, cirurgias estéticas e entre outros. Ao ter em vista que o sentido das aparências esta não prevê apenas o desejo de mostrar-se para as pessoas, mas de assimilar um modelo desejável, o parecer, que pode ter surgido no mundo natural ou da própria fantasia do sujeito, mas, sobretudo, de estar manifesto como tal diante de si e do outro, assumindo um aspecto que parece ser realidade sem o ser, e desta forma constituindo uma ilusão, um fingimento ou uma fachada. Vilas Boas faz alguns questionamentos e que são pertinentes para os nossos estudos semióticos, que nos ajuda a refletir sobre o assunto. O que a semiótica pode fazer por uma empresa? E qual a contribuição da semiótica na área da moda? Nesse sentido, ela pode auxiliar no processo de comunicação por meio das referências culturais do público-alvo. Vamos citar um exemplo, para melhor elucidar a questão. Pensemos na cor roxa. De forma tradicional, ela está vinculada às questões da realeza, principalmente quando se combina essa cor com o dourado, por existir uma herança cultural proveniente dos romanos, que na época apenas os afortunados poderiam usar essa cor. Entretanto, devido às muitas alterações culturais, principalmente aquelas ocorridas na Grã-Bretanha, na década de 50, a cor roxa acabou por ter outros significados: a rebeldia da juventude, a contravenção, a maluquice, a jovialidade e algo que irá repercutir também pelos psicodélicos nos anos de 1960. No Brasil, a cor roxa geralmente está associada à morte e à espiritualidade. Os autores Vilas Boas e Lopes analisam uma marca da moda dos Estados Unidos, a URBAN, espaço OUTFITTERS, e identificam a importância do aspecto cultural na semiótica da moda. De forma resumida, uma marca, seja ela de moda ou não, deve imprimir a sua personalidade e sua identidade na imagem que comunica sua atmosfera. No caso da marca analisada, sua essência é o despojamento e urbanidade. Ela explora signos relacionados ao rústico e ao moderno, olhando apenas para a mídia pelo ponto de venda. Para a ambientação das lojas, é inspirado na arquitetura dos lofts de Nova York e sugerem para o povo dos Estados Unidos a liberdade, a transição para a vida adulta. Isso se dá pelo fato que, muitas vezes,
esse tipo de moradia é a primeira escolha para os jovens nas grandes cidades, em função de sua amplitude, da boa localização e os bons preços. Assim, todas as escolhas que compõem o ambiente da loja, que explora sua marca, e as demais mídias trabalhadas pela empresa, buscam reforçar essa imagem de despojamento e urbanidade. Assim, ao levar o contexto brasileiro, podemos lembrar das marcas da área da moda, como a Renner, a Riachuelo ou Coach. Cada uma delas explora os signos do seu público, dos seus consumidores. É por meio delas que as campanhas trabalham para transmitir a essência da marca, os signos da marca, ou os signos da moda. Título, resumo da aula. O sentido da moda se refere a uma criação de linguagens que articulam dois sistemas autônomos, o corpo e a roupa. Os signos da moda geralmente estão envoltos por estereótipos de beleza, de renovação de estilo e pelo consumo de peças da moda que são influenciadas pela mídia. Na moda, as roupas recebem determinados valores agregados de acordo com seu público. A semiótica na moda, portanto, possibilita a apreensão do sentido do ponto de vista da percepção. Tanto as roupas como os estilos revelam muito sobre a personalidade das pessoas. Por meio deles há toda uma simbologia de status e trabalho, assinando também a identidade e os grupos aos quais estas podem pertencer. A semiótica na moda está sempre relacionada às questões culturais que fazem parte da comunicação. Uma imagem de moda deve transmitir a personalidade e a essência do seu objetivo.